sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Estamos juntos novamente para mais um TV Sintese. No programa de hoje você vai ver como o público de professores recebeu a primeira exibição do filme Abraço, no Cinema Vitória, em Aracaju, no último dia 15 de outubro, para comemorar o Dia dos Professores e Professoras. Vai saber como foi a aula pública que continua rodando o estado de Sergipe para alertar a população que a crise que Belivaldo diz que o estado está sofrendo é fake. Nossa entrevista especial deste sábado será com a nossa presidenta Ivonete Cruz. E atenção, atenção, professores! Em nosso quadro Direito é Seu, vocês vão ficar sabendo como vai ser o julgamento do processo redutor que está marcado para ser realizado no dia 31 de outubro. Viram? O programa de hoje está imperdível. Então fiquem conosco, o TV Sintese está no ar. Um bom programa para todos nós. Dia 15 de outubro foi o dia do professor e da professora. Em homenagem a este dia, que jamais poderá deixar de ser comemorado, o Sintese convidou os professores para assistirem a sua história, que foi retratada no filme Abraço. Vamos ver como foram as exibições que aconteceram no Cine Vitória em Aracaju? Simbora! Ele mostra a luta, né? A persistência do professor, a persistência do ser humano em si, brigar mesmo pelos seus direitos, que é uma coisa que, assim, muita gente hoje em dia, assim, tem medo. É mais um instrumento de luta para todos nós do magistério. Eu espero que o filme Abraço seja assim, tenha uma motivação para nós professores, principalmente hoje que estamos comemorando o nosso dia, e esperamos que traga uma emoção sobre o abraço, sobre todos nós. A minha expectativa é muito grande, estava muito ansiosa, porque eu quero rever algo que eu fiz parte, que eu também faço parte da história do Sintese. Então eu quero rever, quero me emocionar, quero sair daqui renovada, com mais desejo e garra de lutar. Estou bem ansioso, um filme que já foi premiado, né, nos festivais aqui do Nordeste, inclusive o de Recife, com 3 categorias. Então estou bem ansioso, vamos ver aí se supera a expectativa. Emocionada. Vinha as lágrimas, o coração acelerou. Muito bom. Parabéns e vamos continuar na luta. Então o filme foi muito legal, superou minhas expectativas. Eu gostaria de focar assim, em 3 pontos que foram bem interessantes, que é a importância dos professores aposentados, que isso é bem retratado, né? A família não entende muito bem isso, acha que a luta acabou porque a pessoa se aposentou e isso vai além, né? Porque a luta é pela categoria e não pela sua individualidade. O filme foi ótimo porque foi trabalhado dentro da expectativa que a gente corria atrás naquela época. Então o Sintese lutou e foi uma luta árdua, mas todos saíram vitoriosos. As aulas públicas promovidas pelo Sintese com o intuito de conscientizar a população que Sergipe não passa por uma crise financeira e que faz parte de um jogo político praticado por Belivaldo Chagas continuam. Vamos ver agora como foi a aula pública sobre a crise fake criada pelo governador que aconteceu na cidade de Glória. Pague meu dinheiro, pague meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pague meu dinheiro, pague meu dinheiro, pague meu dinheiro.
Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. É importantíssimo esse tipo de ato porque permite que a população tenha uma outra via de informação, além das vias, digamos, oficiais, os canais oficiais que é a televisão, que divulga aquilo que o governo prega. E ela é necessária para a gente poder mostrar esse desmonte que o governo está fazendo, essa mentira sobre a crise econômica, que não é, né? Tanto que ele está fazendo programas aí, comprando programas particulares. E que crise é essa? E nós temos realmente que conscientizar a população sobre essa mentira, esse fake. Atenção, professores e professoras! Vocês com certeza já ouviram falar sobre o processo redutor. Muito bem, este imbróglio, que já vem rolando há muito tempo, tem seu julgamento marcado para o dia 31 de outubro. Por isso, hoje, em nosso quadro O Direito é Seu, nós não vamos falar sobre a reforma da Previdência, mas sim desse processo redutor que envolve mais de 4.700 professores. Ouçam atentamente o que o advogado do Sintese, Dr. José Carvalho Júnior, tem a dizer. E aí, doutor Júnior, e o redutor? Pois é, Aline. Hoje, enfim, vamos falar do redutor. O direito é seu. Hoje iniciaremos o programa falando especificamente de um processo que envolve os professores da rede pública estadual de educação básica. O processo refere-se ao pedido de devolução judicial dos valores indevidamente descontados dos professores da rede estadual de ensino, no período de janeiro de 2002 a abril de 2003. Este desconto salarial, ocorrido no período de janeiro de 2002 a abril de 2003, ficou conhecido como o redutor salarial. Assim, o processo que vou fazer menção refere-se ao redutor salarial. Mas, como existiram vários processos requerendo a devolução dos valores referentes ao redutor salarial, este que farei menção ficou conhecido no Sindicato dos Professores como o segundo processo do redutor, ou simplesmente o processo do redutor do segundo lote. Bem, o processo do redutor é o processo que envolve mais professores, ou seja, são mais de 4.700 professores. Este processo deveria ter sido pago em abril de 2019, mas após o juízo da Terceira Vara Civil de Aracaju ter realizado o bloqueio das contas do Estado, para após autorizar o pagamento, o Estado impetrou um inusitado mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Sergipe, requerendo que os cálculos do processo fossem refeitos utilizando o programa Progep Web, pois os mesmos poderiam estar errados e que após o resultado o pagamento fosse parcelado em 20 vezes. Bem, estes pedidos feitos pelo Estado de Sergipe, na atual fase do processo, é simplesmente um absurdo processual. Observem que o Poder Judiciário, o Sindicato dos Professores e o próprio Estado de Sergipe discutiram processualmente estes cálculos durante mais de 7 anos, tendo o Estado recorrido até o STF, contestando esses cálculos. Quando todas as fases do processo acabaram, o Estado entra com mandato de segurança, afirmando que os cálculos ainda podem estar errados, sem, contudo, indicar um único erro nos mesmos. Além disso, o programa indicado pelo Estado de Sergipe, o Progep Web, não gera uma planilha de cálculo com os mais de 4.700 professores. Ou seja, o Estado quer desconsiderar 8 anos de atividade processual, quer ignorar as decisões judiciais de todas as instâncias para que os cálculos sejam refeitos por um programa que não é capaz de realizar os mesmos. Simplesmente porque supostamente poderia existir um erro. E ainda depois pede que o pagamento seja feito em 20 parcelas. Isso após todo o valor necessário para o pagamento dos professores já está bloqueado à disposição do Poder Judiciário. Bem, diante do inusitado pedido do Estado de Sergipe, o Tribunal de Justiça achou por bem suspender o pagamento para analisar o mérito dos pedidos. Assim,
O julgamento do processo referente aos novos cálculos e o parcelamento dos valores irá ocorrer no dia 31 de outubro de 2019, às 8h30, no Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe. Com isso, todos os professores da rede estadual interessados no julgamento do processo estão informados e convidados para acompanhar o citado julgamento no dia 31 de outubro de 2019, no Tribunal de Justiça de Sergipe. Bem, terminamos hoje mais um quadro O Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida, deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br. O direito é seu. Nossa entrevista especial de hoje é com a presidenta do Sintese, Ivonete Cruz. Boa tarde, Ivonete. Boa tarde, Aline. Tudo bem? Tudo bom. Que bom, seja bem-vinda de volta. Obrigada. Bem, para começar, a gente acabou de apresentar aqui no nosso quadro Direito é Seu, sobre o processo redutor, né? Você poderia detalhar para a gente sobre esse processo, para que as pessoas, né, para as pessoas que ainda não entenderam os detalhes, como é que isso funciona? Então, o redutor, ele faz parte de uma história antiga da relação do magistério com o governo do estado, principalmente o magistério estadual, os professores de rede estadual. Em 2002, quando foi aprovado o nosso plano de carreira, o governo criou uma pegadinha. No processo de negociação do plano de cargos e salários, ele criou esse redutor, que era um desconto que tinha nos salários dos professores. O Sintese, naquela época, colocou que entrou na justiça como esse redutor era ilegal, a cobrança desse dinheiro era ilegal. Nós ganhamos na justiça de que, de fato, era ilegal, e aí o governo tinha que pagar. E os professores, como é em 2004, veja, isso tem 15 anos, imagine que história longa para receber um direito de um valor que foi descontado do seu salário e que a justiça garantiu como sendo ilegal o desconto. Então veja como é complexa essa relação. O governo fez um desconto do salário dos professores, a justiça considerou no Supremo Tribunal Federal, porque o governo recorreu até lá, e no Supremo Tribunal Federal ganhou que o desconto era ilegal e que o governo teria que devolver esse dinheiro aos professores. Esse processo redutor, ele se deu em 3 processos diferentes. O primeiro processo, que tinha um grupo mais ou menos de 4.000 professores, em 2013 os professores receberam. Aí ficou tramitando o segundo processo. Depois, um grupo de professores deram entrada, depois que o primeiro grupo já tinha recebido, num terceiro grupo que deu entrada no processo, que numa negociação receberam ano passado. E ficou esse segundo grupo, que são as 4.000 pessoas, inclusive eu estou nesse grupo. Eu sou uma dessas professoras que estou nesse segundo processo, que vem nessa tramitação para pagar e o governo sempre recorrendo, e recorrendo no Supremo Tribunal Federal. E chegou-se esse ano, por meados do mês de abril, o governo tinha que pagar, a justiça disse: tem que pagar, não tem mais como recorrer, tem que pagar, bloqueou os recursos, o dinheiro para a conta do sindicato. O nosso advogado, doutor Júnior, que acompanha essa causa, me informa: Ivonete, olha, aquele recurso do redutor, daquela causa que veio de 14 anos, o dinheiro foi bloqueado, está na conta do Sintese, agora a gente vai pagar. Agora é pagado, maravilha. No mesmo dia, recebi a notícia de que o governo tinha entrado com uma ação com a liminar pedindo desbloqueio. E a Justiça de Sergipe garantiu. Imagine, depois de 14 anos que os professores aguardavam para receber esse direito, quando o dinheiro havia sido bloqueado, o governo entra com a Procuradoria-Geral do Estado, entra com a liminar solicitando que fosse desbloqueado, colocando a necessidade de refazer cálculos, e o governo e a Justiça deu o desbloqueio. E aí, novamente, uma expectativa, nós estivemos lá dialogando com o desembargador, colocando que isso é uma história que se arrasta de 15 anos, um direito que foi de um recurso que foi descontado ilegalmente há 15 anos, mas mesmo assim foi para pleno, e aí dia 31 agora de outubro ele vai estar sendo julgado
novamente no Pleno do Supremo no Tribunal de Justiça, para garantir o direito aos professores que recebam o direito que é deles e que foi julgado como deles há quase 15 anos. E aí eu já aproveito aqui o programa, os professores e professoras que nos acompanham, que no dia 31 de outubro, no dia que o direito dos professores de receber esse dinheiro, que é o redutor salarial, vai estar sendo julgado no Pleno, que os professores vão estar lá. Nós vamos estar aí construindo uma ampla mobilização para que os professores ocupem o Pleno do Tribunal de Justiça no dia 31, para mais uma vez dizer aos embargadores, é um direito, foi ilegal o desconto, o governo tem que devolver. E ainda mais os outros dois grupos já receberam. Os né? outros dois grupos já receberam, na verdade, todos os professores, que foi feito esse desconto ilegal lá em 2002, aqui entramos na Justiça em 2004, os outros dois grupos de processo já receberam, só falta esse grupo receber. A gente espera que os desembargadores compreendam que não há por que continuar um massacre em relação a um valor de um recurso que não é tão alto, mas que com certeza será importante na vida dos professores que têm direito. Ok. Bom, vamos falar agora do 17º Congresso Estadual do Sintese, né? A expectativa é grande e a gente queria saber qual é a importância do Congresso para a categoria. Então, Alina, assim, o Congresso Estadual do Sintese é a instância máxima. Assim, em termos de organização sindical, o Congresso é a instância máxima de toda a organização, de todo sindicato, de toda a central, de confederações, porque o Congresso é o espaço máximo de deliberação política. Nós, o Sintese, realiza o congresso de 2 em 2 anos. Então, nosso último congresso estadual foi em 2017. Nesse congresso, a gente discute toda a conjuntura política, a conjuntura educacional, a gente faz um amplo debate e a gente aprova o nosso plano de lutas. Sim. Então, todo o plano de lutas que vai nortear a luta dos professores de Sergipe, de rede estadual e redes municipais, é deliberada no Congresso. É um espaço extremamente importante em qualquer conjuntura. E, ao nosso ver, nessa conjuntura atual que a gente vive, em um momento em que o Brasil passa por um retrocesso tão profundo, no momento em que a gente vive uma conjuntura tão desafiadora, no momento em que a gente vive tantos cortes de direito da classe trabalhadora, cortes na educação, desmonte da educação pública, uma conjuntura uma avalanche de coisas, o Congresso vai ser um espaço muito de debate político. Nós estaremos aí com mesas de debates com intelectuais e pensadores da política do Brasil, então vindo de outras partes do Brasil, para fazer o debate, para fazer a discussão política, e estaremos no último dia aprovando o nosso plano de luta para 2019, 2021. Agora vamos falar sobre o projeto avaliativo proposto pelo governo, né? O Sintese defende e acredita num sistema de avaliação que avalie o conjunto do sistema estadual e não apenas os professores. Você acredita que apenas uma avaliação que respeite a realidade escolar é capaz de montar o melhor caminho para a educação sergipana? É isso? Não adianta criar um sistema de avaliação que ele seja voltado apenas para avaliar o estudante em duas áreas do conhecimento, sem levar em consideração, por exemplo, a realidade sociocultural e econômica em que a escola está inserida, as condições de trabalho, a estrutura física das escolas. Por exemplo, como eu posso... Aí um grande debate que a gente tem feito sobre esse processo de avaliação. Como eu posso elaborar uma mesma avaliação para ser aplicada para sujeitos que vivem realidades diferentes? É eu avaliar desiguais, que é o tema que a gente tem trazido nesse debate, é eu querer avaliar desiguais como se iguais fossem. Não tem como, é preciso a gente construir, é preciso a gente debater um projeto de avaliação do sistema educacional que dê conta de tratar das diversidades em que a escola está inserida, sejam elas culturais, sejam elas econômicas, sejam elas de relação com a comunidade, com a família. Tem um conjunto de questões que estão para além da realidade da escola em si, que precisam ser levadas em conta numa avaliação e que nesse projeto que está posto pelo governo do Estado não leva. É como se a escola fosse todo mundo igualzinho. Eu participava de um debate essa semana em que um professor dizia o seguinte: é preciso pensar, por exemplo, a capacidade do estudante aprender quando ele chega na escola, por exemplo, com fome. Muito obrigada, Ivonete. Eu que agradeço. Bom, e para vocês, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade
professor